Muito obrigada. Vamos efetivamente passar agora a leitura do comunicado final. União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, Governo Sombra, 2023, ano da defesa da democracia participativa para o desenvolvimento sustentável. Conferência sobre os desafios económicos de Angola e o Orçamento Geral do Estado. Comunicado final. O Governo Sombra da UNITA promoveu no dia 8 de novembro de 2023 uma conferência sobre os desafios económicos de Angola e o Orçamento Geral do Estado. A conferência teve a participação do Presidente da UNITA, Engenheiro Adalberto Costa Júnior, o Primeiro-Ministro do Governo Sombra, Dr. Raul Tati, membros da direção da UNITA, da Frente Patriótica Unida, deputados, membros do corpo diplomático, de partidos políticos, entidades religiosas, da sociedade civil e vários jornalistas. Sua Excelência o Presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, proferiu o discurso de abertura, tendo realçado o facto de que o nosso país continua numa profunda crise económica e que a diversificação da economia se tornou uma miragem, pois o petróleo continua dominante, apesar das engenharias estatísticas do Governo. O Presidente do partido formulou votos de que a conferência propusesse soluções na área económica. A conferência começou com uma aula magna proferida pelo professor Dr. Justino Pinto de Andrade sobre o tema Crescimento e Desenvolvimento Económico, Conceitos e Políticas. Depois seguiram-se as apresentações dos painéis, tendo-se verificado um debate no final das apresentações. Do debate que se produziu em torno de todos os temas apresentados, obtiveram-se as seguintes conclusões e recomendações. Sobre a aula magna relativa ao crescimento e ao desenvolvimento económico dada pelo professor Justino Pinto de Andrade, concluiu-se que o rendimento per capita dos angolanos tende a reduzir, fruto do fraco crescimento do Produto Interno Bruto e de um aumento constante da taxa de crescimento da população. As políticas do Governo têm levado ao enfraquecimento dos investimentos nacionais, quer no interior como no exterior do país. O Estado angolano tem uma taxa de desemprego muito elevada, cerca de 38% da força de trabalho economicamente ativa, e um mercado informal que absorve 80% dessa força de trabalho. Por outro lado, aumenta de forma assustadora a percentagem da população em idade de trabalhar e em busca de emprego, e é fraca a capacidade interna de gerar novos empregos. De uma forma geral, os novos empregos que se criam são da responsabilidade do Estado e são mal remunerados. Há um fluxo crescente de jovens em busca de novas oportunidades no exterior e isso faz diminuir um eventual impacto positivo do processo de formação de quadros. O presente crescimento das desigualdades na distribuição do rendimento constitui um claro obstáculo ao crescimento da economia. As famílias não estão em condições de fazer poupança. As empresas estão igualmente debilitadas e não podem gerar desenvolvimento tecnológico e inovação. Os orçamentos devem, com urgência, passar a refletir melhor o equilíbrio entre o crescimento económico e o desenvolvimento dos setores sociais. Em relação ao tema estabilidade macroeconómica, erros e acertos, apresentado pelo Dr. Heitor Carvalho, concluiu-se que o país precisa de estabilidade macrofiscal, com menos e melhor despesa, maior e melhor receita e menor dívida. O Executivo deve melhorar o processo de orçamentação, deve reduzir o peso dos juros e, sobretudo, deve diminuir a dependência do petróleo. O país precisa de estabilidade cambial e estabilidade de preços. O Banco Nacional de Angola deve gerir a taxa de câmbio de forma a aproveitar a concorrência externa para melhorar a produtividade interna sem nunca a sufocar.
O Executivo deve ser privado dos excedentes de petróleo para além do preço do barril fixado no orçamento. Estes excedentes deverão ser canalizados para o Banco Nacional de Angola gerir, a taxa de câmbio e para um fundo soberano independente que represente as gerações futuras. O Executivo deve subsidiar a aquisição de bens de produção e de algumas matérias-primas. O Executivo deve também bonificar o crédito à produção. Em relação ao tema, o empresariado nacional como motor da economia, situação atual e perspectivas, o deputado Francisco Viana concluiu-se que o INAPEM, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, e as outras instituições de apoio ao desenvolvimento empresarial não têm condições financeiras, humanas e materiais para servir o empresariado nacional. Os programas de apoio ao empresariado, tais como o Angola Invest, o Prodese e outras, não funcionam porque quase ninguém consegue o crédito. A maioria dos fatores de produção, tais como equipamentos, sementes, ferramentas manuais, vacinas, ração animal, pesticidas, fertilizantes, são importados e sujeitos à especulação e dificuldades cambiais. A agricultura familiar não tem programas de apoio consistentes e representam milhões de famílias angolanas. A Angola depende economicamente do exterior. Praticamente tudo que consome é produzido fora do país. E ao empresariado nacional sobra uma pequena fatia de pequenos negócios, num ambiente de negócio extremamente adverso e desmotivador. Visto que a vida acontece nos municípios, é nos municípios onde se deve concentrar os esforços de mudança e de desenvolvimento. Há necessidade de se eleger governantes locais que, em estreita cooperação com as forças vivas do município, possam reverter o quadro e relançar a esperança e a motivação das populações e diversificar realmente a economia local. Precisamos de fazer cumprir com as leis da probidade e da contratação pública e combater a corrupção, o nepotismo, o tribalismo e o racismo. Necessidade de se pressionar quem de direito para que seja concluído o processo de elaboração da lei das autarquias e que seja marcada a data das eleições autárquicas. Sobre o tema de diversificação da economia num Estado como Angola, apresentado pelo Dr. William Tonnerre, concluiu-se que existe uma absoluta necessidade de se rever a Constituição da República, tendo em conta a necessidade de se consagrar o efetivo direito da terra aos povos autóctones, consagrando o uso capião, porque a ausência deste contribui para o permanente empobrecimento das populações rurais e do interior. Sem que a terra seja propriedade originária dos povos, a diversificação económica será sempre uma miragem, pois os cidadãos, principalmente da Angola profunda, continuarão a ver negado, numa Angola independente, um direito fundamental: a terra. Ela, apesar da posse pacífica e ancestral, a propriedade, no tempo colonial lhes era negada, conferindo somente o uso capião aos colonos portugueses, baseado na consagração de uma norma discriminatória no Código Civil dos artigos 1289 e 1290. Atualmente, o cenário não se alterou, pelo contrário, agravou-se, inviabilizando o empoderamento das populações, pois não têm qualquer possibilidade de, tendo a posse, ver reconhecida a propriedade que constituiria um investimento para a obtenção de financiamento ou garantia bancária por o título de propriedade, documento material, ficar ao livre arbítrio de quem está no poder, a sua concessão, quando na geografia mental dos povos a posse, à luz do costume e do direito imaterial, configura propriedade.
Em relação ao tema finanças públicas, sanidade financeira e probidade administrativa, apresentado pelo Dr. Nathaniel Fernandes, concluiu-se que o Executivo deve primar pela transparência na prestação de contas, fornecendo informações claras sobre despesas e receitas do Estado. O Executivo deve gerir os recursos do Estado de forma eficiente, priorizando investimentos em setores essenciais como saúde, educação e infraestruturas. Também deve abraçar o combate à corrupção, implementando medidas rigorosas contra a corrupção, de modo a garantir que os recursos públicos sejam usados para o benefício da população. O Executivo deve também trabalhar para o desenvolvimento sustentável, promovendo políticas que incentivem um crescimento económico sustentável que crie oportunidades económicas e sociais para todos os cidadãos. O Executivo não deve gerir a taxa de câmbio, mas sim um Banco Nacional, o Banco Nacional Independente, que deve também ter reservas suficientes para gerir a taxa de câmbio. A parte das reservas destinada a garantir as gerações futuras deve ser gerida por um fundo soberano independente. O Executivo deve ser proibido de tocar nos fundos destinados às reservas. Sobre o tema OGE como ferramenta impulsionadora do crescimento económico, apresentado pelo Dr. Fernando Heitor, concluiu-se o seguinte: o OGE não tem sido elaborado com suficiente clareza, objetividade e exatidão, porque se baseia mais em intenções do que em objetivos realizáveis. A execução do OGE não tem sido exitosa, pois na maior parte dos casos os projetos não são concluídos nos prazos definidos. O OGE deveria ser elaborado a partir de estudos de diagnósticos sérios e honestos e com a participação coletiva de agentes económicos, sindicatos e forças vivas da nação, parceiros sociais e económicos. Nota-se na execução do Orçamento Geral do Estado despesas não orçamentadas e outras são inflacionadas. Falta de fiscalização rigorosa da execução do Orçamento Geral do Estado pelas entidades de direito. A qualidade técnica e política da elaboração do OGE e a capacidade e competência na sua execução são determinantes para o seu sucesso, no que a concretização dos objetivos plasmados nos programas do Governo e no Plano Nacional de Desenvolvimento diz respeito. Sobre o tema Conta Geral do Estado, fundamentos, técnicas de elaboração e objetivos, apresentado também pelo Dr. Fernando Heitor, concluiu-se que são notórias frequentes irregularidades e inconformidades nos registros contabilísticos, sem obediência escrupulosa de alguns princípios técnicos e universais. Há uma baixa qualidade da despesa pública, pouca sanidade financeira na contração e na gestão da conta pública, incluindo a sua não auditoria regular. Excessivo poder descritivo arbitrário do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, ao lhe serem aprovadas autorizações legislativas, seja para contrair dívidas ou para aprovar garantias soberanas, ou ainda para a contratação mercantil pelo mecanismo do ajuste direto e emergencial. Na submissão ao Tribunal de Contas de vários projetos de investimento para fiscalização preventiva desse órgão. Política ineficaz de distribuição das verbas do OGE pelas províncias e municípios, o que provoca a continuação das assimetrias regionais e políticas redistributivas ineficientes pelos setores que provocam o aprofundamento das desigualdades sociais. Persistência de níveis altos de concentração e de centralização do poder económico, traduzido na centralização das decisões sobre grandes e médios projetos de construção e outros para as províncias, sem a participação do poder local, dos cidadãos e das empresas das áreas onde são destinados os referidos investimentos públicos. A falta de autarquias não pode justificar
tanta concentração de poder económico. A conferência foi encerrada por Sua Excelência o Primeiro-Ministro do Governo Sombra, Dr. Raul Tati, que agradeceu a presença e a participação de todos os presentes. A conferência decorreu num ambiente de franca harmonia e cordialidade. Os presentes encorajaram os membros do Governo Sombra para manterem o seu programa de conferências, versando várias matérias relacionadas com a governação. Luanda, 8 de novembro de 2023, a comissão organizadora da conferência. Muito obrigado.